Olá, boa noite. Estamos começando a nossa live número 66, no dia 28 de agosto de 2021. Ela tem a duração de 1 hora, como é o normal, e nós temos 2 blocos. O primeira meia hora por aí, encontro, uma conversa holística, mística, transcendental, onde as pessoas colocam as suas perguntas, suas questões, e nós tentaremos responder. E em seguida a gente vai praticar um círculo de cura à distância, onde cada pessoa, cada um dos participantes, e também pode ensinar para outras pessoas como fazer uma terapia, uma transmissão energética, magnética, de cura à distância para outras pessoas. Nós estamos em um momento de pandemia, existem muitas pessoas doentadas, entubadas em UTIs, e que afeta quase todas as famílias brasileiras, falando apenas aqui do Brasil. Então a gente tem uma grande oportunidade de transmitir essas vibrações de cura, benfazejas, Então é muito importante essa contribuição que cada um de nós pode dar, Então, vamos disponibilizar para alguma pergunta que alguém tiver, escreve aí no chat e a gente tenta conversar sobre o tema. Então, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhuma questão. Vamos lá, pessoal. Quem é o primeiro? Bom, Carpe Diem, seja bem-vindo. Bom, enquanto alguém não se habilita a fazer nenhuma pergunta, deve ter mais, sei lá, imagino que, não sei porquê. Então vamos falar da transmissão da terapia à distância, É uma terapia. Terapia, como vocês sabem, é uma palavra que vem do grego antigo, e significa retornar ao equilíbrio original. Esse é o significado dessa palavra, terapia. Uma pergunta: as energias que enviamos, podemos focá-la no chakra correspondente àquela cor? Pode ser feito. Na prática normal que a gente está ensinando, você faz uma irradiação genérica, vamos dizer assim, para o campo áurico da pessoa. Mas se o terapeuta que está fazendo a transmissão, ele sabe qual é o plexo, qual é o chakra que está afetado, qual é o órgão que está afetado,
ela pode fazer uma transmissão focada, né? Você visualiza, por exemplo, né? Imagina uma pessoa com um problema no fígado. Então você visualiza com os seus olhos fechados, né? Visualiza a pessoa e o fígado localizado do lado direito, né? Então você vai concentrar a energia como se fosse um laser, né? Na transmissão genérica, vamos dizer assim, de frequência de luz que vocês praticam, a gente usa de uma forma difusa, harmonizando todo o campo áurico, né? Mas também pode fazer de forma focada, como se fosse um ponto de laser para aquela parte do órgão, para aquele órgão que necessita de uma ativação maior, né? Mais alguma pergunta? Então, enquanto eu vou falando, vocês vão colocando a pergunta e a gente vai intercalando, né? Uma coisa que eu estou sempre repetindo, o que a gente se identifica é com a nossa mente, né? A gente vive imerso em um oceano de pensamentos, um mundo mental. É com a mente que a gente tem a capacidade de criação. Quando você pensa, na realidade, você está irradiando uma informação. Olha a questão olha a palavra informação, né? O que é que nós estamos fazendo aqui agora com você? Estou passando uma informação. Quando você lê um livro, você está recebendo informação. O que é que a informação faz? Ela cria uma forma mental. E com essa forma, você tem a capacidade de criar, porque o mundo é um universo mental, né? É como naquelas definições de Deus, da consciência cósmica universal, né? Diz assim, Deus é onisciente, onipresente e onipotente, né? Então, essa onisciência, quer dizer, é a parte mental transcendente do ser humano. Então, como o campo eletromagnético mental ele não é visível, então as pessoas têm dificuldade em perceber o poder do seu pensamento. E como a gente ainda vive no mundo de dualidade, então você pode ter pensamentos positivos e pensamentos negativos, né? E o pensamento, que é, vamos chamar assim, o corpo mental, ele é o que controla as suas emoções, o corpo emocional, ou o campo emocional. Então, o campo emocional, ele amplifica o pensamento. E quando você... E o corpo emocional, ele ativa o corpo etérico, o corpo ou duplo etérico, o corpo vital, o corpo dos... né? Então, e o corpo etérico controla o corpo físico. Então, pelo pensamento, a gente ativa diretamente a parte física biológica. Tem uma pergunta aqui. Por quanto tempo devemos fazer os comandos do MAP e por quê? As invocações dos seres de luz, do MAP, né, do Movimento Ascensional Planetário, que a gente faz uma meditação todas as quartas-feiras, né, ela é para ser feita todas as noites, né? Existe um protocolo que eu não tenho dado mais grande ênfase, que são ciclos
de 108 dias. Foi assim que veio originalmente, né? Então, a cada ciclo de 108 dias, ele tem um papel vibracional, né? Então, o primeiro papel, o primeiro ciclo de 108 dias, ele trabalha a parte da purificação, da harmonização vibracional, que é simbolizado pela energia azul, que no símbolo, né, do MAP, na logomarca do MAP, que é a energia do poder. O segundo ciclo, na continuação de 108 dias, é o ciclo de desenvolver a amorosidade. E o terceiro ciclo de 108 dias é o da desenvolver a sabedoria, que é a luz, né? Então isso vai dar 324 dias. E aí ficam sobrando 40 dias, uma quarentena, uma quaresma, para a pessoa fazer intuitivamente um jejum, um retiro, uma purificação, alguma coisa, meditação, etc. De tal maneira que completa um ano. Mas não é importante ficar acompanhando esse ciclo, né? Isso é como... Porque a vida humana, ela é caracterizada por ciclos diários, né? Você observa que o chamado ciclo circadiano é o ciclo de cerca de um dia, isso significa circadiano, cerca de um dia. Então, a pessoa, para ter saúde, de uma perspectiva holística e uma vida longeva, ele precisa seguir os ciclos da natureza, né? Então, por exemplo, precisa se alimentar todos os dias, precisa tomar água todos os dias, precisa evacuar todos os dias, fazer xixi todos os dias, dormir bem todas as noites, né? Então, a vida, para ter saúde holística, você precisa seguir esse ciclo diário, né? Então, é como escovar os dentes e tomar banho, né? Então, é fundamental que você faça isso, incorpore isso, crie o hábito pela repetição e faça isso rotineiramente todas as noites antes de dormir, como é recomendável, né? Fazer as preces que você tem identificação, se você tem alguma religião ou alguma prece universal, como a grande invocação. Então, a gente focalizou na terapia, na meditação do MAP, que a pessoa faça todos os dias, né? Independente desses 3 ciclos que nós mencionamos. O que mais? Bom, então enquanto não vem a próxima pergunta, a gente vai falando do ciclo de cura, né? Então, quando a gente pensa numa pessoa com foco concentrado, você está fazendo uma conexão magnética, como se fosse uma estação de rádio. Um transmite e outro recebe, né? É assim que funciona o processo de telepatia, que é uma técnica de comunicação mental entre pessoas, né? Isso existem vários, inclusive protocolos como fazer boas transmissões e recepções telepáticas, né? E existe também as conexões emocionais, né? Por exemplo, às vezes uma mãe, ela percebe a emoção, o campo emocional de um filho angustiado, preocupado, estressado, seja lá o que for, e ele pode estar do outro lado do planeta, né? Então existe essa conexão porque são ressonâncias magnéticas, você se conecta. Então,
quando a gente coloca a intenção de fazer uma transmissão de cura para outra pessoa, na realidade você está transmitindo, fazendo essa irradiação para aquela pessoa. É por isso que existem muitas terapias, como o Reiki e frequência de luz e outras, que existe a terapia à distância e funciona muito bem, né? Então, no nosso caso, além da gente fazer esse procedimento, esse protocolo de transmissão focada, usando as frequências de cura, que são o verde, o azul, o rosa, o dourado e o violeta, a gente também trabalha de forma co-criativa com seres de luz, né? Que são os mesmos que a gente usa na meditação do MAP, do Movimento Ascensional Planetário, também antes de dormir, e na terapia de frequências de luz, né? Que é uma terapia holística que já está em cerca de 20 países, né? Bom, então existe, além do aspecto da transmissão energética feita por cada uma das pessoas que está participando, também existe a ajuda dos seres de luz, como se fossem anjos, né, trabalhando naquela pessoa. Então isso reforça e amplia muito a terapia em si. Mais alguma pergunta? Então, vamos ao procedimento que dura cerca de meia hora, né? O grande desafio para o terapeuta é manter o foco, né? Atenção naquela pessoa e naquela cor, chamar cor é uma frequência. O receptor, ele não precisa estar acordado, ele pode estar dormindo, porque o mundo que nós vivemos é um mundo de dualidade da terceira dimensão e da quarta dimensão, né? É por isso que é muito importante que a gente tenha muito controle sobre os pensamentos, né? A parte mental. Então, eu estava conversando hoje com uma cliente para fazer terapia de frequência de luz à distância, e o maior problema dela é de obsessão, né? Ela é obsidiada por entidades desencarnadas do plano astral, né? Pessoas que já morreram, né? Então, quando você pensa numa pessoa, você vai atingir essa pessoa que ela esteja dormindo, desencarnada ou acordada, no estado de vigília, né? Se você for fazer com a pessoa no estado de vigília, é importante, recomendável, que você combine um horário para a pessoa ficar receptiva, deitada, tranquila, cerca de 40 minutos. Porque 30 minutos aproximadamente é o que você vai ficar transmitindo. E fica mais uns 10 minutos para a pessoa ancorar, né, as vibrações que ela recebeu. Uma pergunta aqui. A pergunta que tem é: o que eu me referia era a transmissão da cor verde. Podemos focar o chakra do terceiro olho? Bom, toda a visualização é feita com o terceiro olho. Então, quando a gente visualiza o verde, eu visualizo aqui, ó. Todas as cores, todas as frequências, eu visualizo aqui. Como também a pessoa, porque a gente vai fazer toda essa transmissão
com os olhos fechados. Então eu vou visualizar a pessoa e visualizar a cor. Com a prática, você vai ver no seu terceiro olho a imagem da pessoa e ver a cor que você está visualizando. Então todo esse processo é através da visualização usando o chakra frontal, o terceiro olho, tá bom? Se não ficou claro, complementa a pergunta. Então, se a pessoa estiver acordada, no estado de vigília, então o ideal é isso, que a pessoa fique deitada, receptiva. Senão você pode estar fazendo a transmissão e a pessoa está na rua, dirigindo ou fazendo alguma outra coisa. Então ela fica mais difícil essa conexão. E a pessoa, por outro lado, ela não percebe a transmissão. Mas quando a pessoa está receptiva, deitada, presente, ela vai perceber com frequência as cores que você está enviando para ela. Tem pessoas que percebem a presença dos seres de luz, percebem vibrações no próprio corpo físico. Então ele fica uma experiência muito mais rica, tanto para o terapeuta como para o cliente, a pessoa que está recebendo a terapia à distância, né? Muito bem. Então você escolhe, né, a pessoa que vai receber essa transmissão. É importante, como a gente sempre enfatiza, que a pessoa dê a permissão, né? Principalmente se a pessoa não está no estado de uma UTI, entubada, coisas assim, porque nesse caso quem pede geralmente é um familiar, um amigo, né? Mas se a pessoa está consciente, é importante que ela permita, né? Porque tem pessoas que, por uma questão de sistema de crença, de religião, ela não quer saber dessas coisas, ela acha que isso é coisa do maligno, né? E não é, isso aí é preconceito, ignorância, né? Mas a gente deve sempre respeitar o livre-arbítrio das pessoas, né? E principalmente porque a gente está trabalhando com seres de luz, com consciências que completamente respeitam o livre-arbítrio de cada um. Então, eu vou pedir para vocês anotarem, quem não tem ainda, né, que a gente vai fazer 9 ciclos, cada ciclo de 7 vezes, junto com um mantra. O mantra é Manu, é longo, você inspira profundamente, e quando expira você Manu. E em paralelo, enquanto você está fazendo o mantra, você está visualizando com seus olhos fechados a pessoa que você está transmitindo e a cor que você está irradiando, né? Então, os 3 primeiros ciclos, 1, 2 e 3, você vai fazer 3 transmissões de 7 vezes com a cor verde. É uma cor de cura. O verde é a cor da cura. Se a pessoa estiver dormindo, precisa pedir a permissão? Sim. Porque é a questão do livre-arbítrio, né? Não é por causa da pessoa estar dormindo que a gente deve fazer sem permissão, né? Só quando a pessoa está no estado de uma doença que você pode fazer sem a necessidade da autorização da pessoa, da permissão, né?
É sempre importante a gente ter abertura para a pessoa e conversar com ela que você está querendo ajudar, né? É uma ajuda gratuita, quer dizer, não tem nenhum interesse por trás disso, né? Só tem que fazer o bem. Bom, então a pessoa faz os 3 primeiros ciclos, que vai dar um total de 21 vezes, transmissão da cor verde, cor da cura, que é a harmonização do chakra cardíaco, né, que é o chakra do sistema imunológico, da glândula timo. O 4º ciclo são 7 vezes com a energia azul, que é uma energia do corpo etérico, do duplo etérico, do corpo vital. Então a gente vai transmitir uma vibração que harmoniza de forma coerente esse campo, o corpo etérico azul. É azul celeste, como se fosse o céu, né, como a gente vê aqui da Terra. O 5º ciclo são 7 vezes a energia róseo, que é a energia do amor incondicional, uma poderosa energia de cura. E também a gente manda em paralelo, além da frequência, né, técnica róseo, visualizada, você também transmite a sua energia amorosa, pessoal, né? Então, você transmite o seu amor que sai do coração para a pessoa. O 6º ciclo é da energia amarelo-dourado, que é a energia do corpo mental. Então, você vai transmitir uma energia para equilibrar o campo mental, que é o amarelo-dourado. E depois você vai fazer o ciclo número 7, 8 e 9. É o fechamento com a energia violeta, né? É uma energia de purificação, de transmutação, uma energia de cura muito poderosa do arcanjo Saint Germain, né? Uma energia que está presente muito forte no planeta nessa nova era de Aquários que começou no ano 2012. Então, essa energia, a gente vai fazer 3 ciclos, como eu falei, de 7 vezes, fazendo um total de 9, né? Então, essas são as transmissões eletromagnéticas que a gente vai telepaticamente transmitir para aquela pessoa. Pronto. No início, né, a gente vai invocar os seres de luz, como eu sempre falo. Então, os pleiadianos, o mantra de invocação é Aloha, 3 vezes. É a mesma que a gente usa na terapia de frequência de luz e usa na meditação do MAP, Movimento Ascensional Planetário. Então, você vai invocar, falando Aloha, 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 compassadamente, 3 vezes. Você invoca os Cherokees, que vai trabalhar a parte do corpo astral emocional, com o mantra Akita Mani Yo, 3 vezes. Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. E invoca os sirianos com o mantra Ia Yuma 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E você fica com suas mãos dessa forma, na frente do seu chakra cardíaco, com os olhos fechados, e você visualiza a pessoa como se fosse uma miniatura, né? Porque a energia é visualizada aqui no terceiro olho, mas a energia é transmitida pelas mãos e pela mente. Então você fica com a posição das mãos aqui, visualizando a pessoa.
E aí você faz aquelas 9 transmissões, como eu falei. E no final, ao final, você agradece aos seres de luz com gratidão e reverência. Então você fala o mantra baixinho novamente para os pleiadianos, aloha, 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 com aquele sentimento de gratidão. A mesma coisa para os Cherokees, Akita Maniu, Akita Maniu, Akita Maniu. E para os sirianos, Iayuma, Iayuma, Iayuma. E para a pessoa que você estava transmitindo, você faz Namastê, Namastê, Namastê. Pronto. Esse processo, além de ajudar a outra pessoa, né, ela também ajuda a purificar o seu veículo físico, né, os seus corpos sutis, porque você está recebendo um influxo cósmico, né, que entra pelo chakra coronário e também influi pelas mãos. Então você recebe isso, e essa prática, e é importante praticar, você vai aprendendo a ter foco durante a transmissão. Você vai ver que o foco é difícil, manter o foco, visualizando a pessoa e as cores. E também você vai ver que você vai percebendo cada vez mais, com facilidade, a vibração que você está visualizando. Então você está com os olhos fechados, visualiza o verde, aqui aparece um campo verde, o azul, o rosa, o dourado e o violeta. No meu caso, o mais fácil de visualizar é o violeta, mas isso varia de pessoas para pessoa. O importante é isso, que quando você visualiza, mesmo que você não esteja conseguindo você próprio visualizar aqui, a vibração que você está intencionando é a vibração que está sendo transmitida. Muito bem. Sobre isso que nós mostramos aí, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Vamos lá. Muito bem. Se não tem mais perguntas, dúvidas, então a gente pode ir encerrando, né? E o que eu peço a vocês é que pratiquem, ensinem outras pessoas. Isso está disponível, né, para todas as pessoas. Todo mundo está empoderado, iniciado para fazer isso. Isso indica que nós realmente estamos vivendo numa nova era, que tem 2 sinais, né? Um deles é que a disponibilidade dos seres de luz para ajudar a humanidade que queira, né? E segundo, que nós estamos vivendo uma época de crise, né? E que precisa de ajuda espiritual. Tá bom? Então eu gostaria de agradecer a vocês e que sejam um agente, né, transmissor desse processo de cura, tá bom? Isso vai ficar gravado no nosso Instagram e que vocês podem assistir novamente e podem compartilhar com outras pessoas. Então, a oportunidade da prática, enfatizando, ela é muito importante, né? Porque você vai também perceber o seu poder de cura, pegue o feedback das pessoas que você está transmitindo depois e preste atenção a você mesmo, que você vai ficar muito mais sensível, mais intuitivo. Tá bom?
Gratidão, gratidão, gratidão.